Então, eu acho que isso é uma medida, eu acho, de que deixa as pessoas horrorizadas, né? Porque é horrível mesmo, né? É horrível, é um dos lados mais negros da humanidade é a pedofilia. Mas, de maneira alguma, você, acho que se vingar de um pedófilo, né, é a mesma coisa que matar uma barata e esfregar o pé em cima depois. Não tem sentido isso. Eles são seres humanos, sofrem para burro com aquilo também, precisam de tratamento, uns têm cura, outros não têm, né? Mas a pedofilia primária, geralmente, a cura é muito difícil, né? No mínimo, você protege o indivíduo dentro de uma instituição, eu acho que todo mal tem que ser seguido por uma restituição, entendeu? Quer dizer, que a pessoa que faz esse mal precisa restituir à sociedade de alguma forma o que ele fez, senão fica um absurdo mesmo. Mas a castração eu não concordo, a não ser que houvesse uma evidência genética muito forte para a pedofilia, que do meu conhecimento não existe. Belmiro Valverde, o Mário colocou isso de uma forma bastante racional, mas uma pessoa que molesta uma criança causa realmente repulsa nas pessoas. É possível ser racional no momento desse, no momento em que um pedófilo ele é pego em flagrante, enfim, é julgado, condenado? É possível separar as coisas dessa forma como o Mário separa? Olha, eu acho que eu acho que é necessário, inclusive, eu concordo totalmente com o Mário, né? Porque, vamos pegar um exemplo recente, né? Com base naquelas teorias do Lombroso, a respeito de pessoas que tinham determinadas características físicas que levariam a presumir uma criminalidade, se desenvolveram, inclusive, técnicas de como é que chama-se? Lobotomização, né? Lobotomização. E que a pessoa tirava um pedaço do cérebro dos criminosos achando que com isso ia fazer com que eles... E isso fazia com que eles não fizessem nada, eles viravam vegetais humanos, né? Eu acho que essas coisas são medievais, né? O preço de você ter que encontrar punições aceitáveis na sociedade moderna é o preço da sociedade moderna. Então, realmente me enoja muito você ver uma pessoa chegar e agredir uma criança de 6, 7 anos, ou 8 anos, ou qualquer que seja a sua idade. Chega né? a 4. Não interessa a idade, isso é uma coisa abjeta. Mas, em meu lugar, também não acredito na eficácia. Né? Ontem eu vi uma entrevista muito inteligente de um psicólogo português, onde está se discutindo esse assunto, dizendo o seguinte: primeiro, é um tratamento temporário, né? Porque você faz a castração química através da injeção de hormônios femininos para reduzir a libido masculina. E quando para o tratamento, volta a libido normalmente. Então é uma coisa temporária. E segundo, que essa frustração do ato sexual, todo mundo sabe que uma boa parte dos criminosos sexuais age em função das suas frustrações. Quer dizer, quando ele não consegue fazer uma coisa normal, é que ele vai para a coisa anormal, para agressão, para assassinato, para mutilação, né? Não me parece que seja uma medida nem adequada, nem aceitável na sociedade moderna. Não. Um psicólogo português ele fez uma observação rápida e extremamente feliz. Ele disse que o problema é do pescoço para cima, não do pescoço para baixo. Para baixo, exatamente. Quer dizer, então, é por aí. Mas como a gente vê que países como, por exemplo, a França e mesmo outros países da comunidade europeia já começam a discutir esse tipo de pena. Isso não pode realmente acabar virando... E provavelmente nos Estados Unidos também isso logo chega. Isso não pode acabar virando realmente uma onda, Mário Negrão? E as pessoas, quer dizer, tratarem realmente uma doença de uma forma obtusa? Isso é eugenia, ao meu ver, na mais pura expressão. Quer dizer, você elimina através de um suposto caractere genético, você elimina... E tem uma coisa assim também que, assim, quem propõe isso, parece que não estudou a pedofilia mais a fundo. Porque a maior parte das molestações sexuais são feitas por parentes, pelo próprio pai, por padrastos, por pessoas muito próximas da casa. Porque, na verdade, a molestação sexual, ela inclui alguns elementos, né, que são os cardinais. Né? Um deles é a vergonha, quer dizer, a pessoa fica profundamente envergonhada e odiando-se, né, por aquilo, porque nunca é uma vez só. Sempre é repetitivo, né? Porque, na verdade, é uma criança entrando na esfera do poder. Eu acho até o seguinte, talvez, tomara que o próximo DSM tire a pedofilia de distúrbio sexual e coloque no distúrbio de poder.
né? Porque, na verdade, é isso que acontece, é um distúrbio de poder. E se você vê na história natural das crianças molestadas, elas passam a ter uma relação com o poder muito forte. Dificilmente tem problema sexual. Eles têm uma passividade muito grande, né? Que os americanos gostam de chamar de incongruência emocional. Quer dizer, toda vez que dá de cara com alguma figura mais poderosa, a tendência é abaixar a cabeça e concordar com tudo. E você vê essa incongruência em outros tipos de abuso também. Né? Uhum. Então, eu acho que isso carece de um estudo maior, mais amplo, né? Ou, digamos assim, como algumas pessoas gostam de dizer, uma análise formal, né? Que vê todos os entremeios de uma questão, e não uma análise informal, né? Que fica só nos fins. No que acontece no fim, né? Eu acho que o Belmiro que vê essa expressão mais em economia, né? Análise formal e informal, né? Mas eu acho que a gente podia tomar emprestado esse termo aqui e dizer assim, você pode fazer isso, essa atitude resulta de uma análise informal, quer dizer, eles são horrorosos, mate eles, né? Off their heads, né? Agora, isso, Belmiro, não revela que a sociedade, na verdade, está diante de um problema com o qual ela ainda não sabe lidar, porque o Mário citou muito bem que existe muito essa questão do molestamento sexual acontecer dentro do ambiente familiar ou de pessoas muito próximas à criança. Mas o que a gente vê hoje também são grandes redes internacionais, através da internet, quer dizer, que promovem pedofilia, existem grandes grupos, cada vez maiores. Nessa semana mesmo, a Polícia Federal, a pornografia infantil, a Polícia Federal prendeu 2 pessoas aqui no Paraná, uma aqui em Curitiba, e pessoas que com bom nível cultural. Então, quer dizer, isso não demonstra que a sociedade está realmente, ela chegou no impasse, ela não sabe o que fazer com esse problema, e daí começa a pensar em soluções. Uma das coisas que mais não vou dizer nem que tenha me assustado, que mais me escandalizaram em 1975, há 30 anos atrás, não são várias gerações. Eu fui à Inglaterra uma vez e saí no domingo, estava lá durante 15 dias, uma viagem oficial, e saí no domingo e me lembro nitidamente disso. No quarteirão da Victoria Station, no prédio da Victoria Station, de trens, tinha uma loja de literatura erótica infantil. Revistas escandinavas, revistas inglesas, com meninos seminus, com meninas seminuas na capa. Isso era considerado, digamos assim, uma perversão suave, né? Todo mundo sabe que Lewis Carroll, o famoso autor da Alice nos Países da Maravilha, se inspirou na filha do até amigo o nome dele. Pedofilia, na verdade, é o Pedro, amigo, né? O amigo das crianças. Amigo das né? crianças. Exatamente. O Lewis Carroll era pedófilo assumido, ele confessava a paixão dele pela menina, que era filha do amigo dele, que tinha 9 anos, né? Então, você tem toda a razão. Eu acho que num certo momento, aquilo que em certo momento foi visto até de uma forma até benigna, eu não acredito que o Lewis Carroll pegasse a filha do amigo e estuprasse ela, não acredito. Eu acredito que ele devia desenvolver para ela uma paixão platônica muito complicada sobre o aspecto psíquico. Mas não acredito que ele fosse um molestador no sentido do violentador sexual, né? Agora, o fato é que a sociedade moderna começou a misturar várias coisas. A indústria da pornografia no mundo hoje em dia é uma indústria trilionária. E se você abrir um site pornográfico desse, você vai ver que tem para todos os gostos. Vem desde o animalismo, bestialismo, pedofilia. Agora, pedofilia não, porque está havendo muita repressão, mas tudo que você possa imaginar. Tudo que você nem pode imaginar, né? Escatologias. Então, eu acho que isso acabou se apropriando, inclusive, da questão da pedofilia. Abriram um grande ramal da pornografia infantil no mundo inteiro, bilionário, né? E que agora, graças a Deus, está começando a ser revelado exatamente por essa ação policial. O assunto entrou na pauta das pessoas, mas a forma de punir não entrou ainda não. Ninguém sabe como fazer. E isso é onde eu quero engatar, porque veja só, uma vez eu perguntei para um juiz, né, quais são as disposições com relação a isso? E eu fiquei chocado de saber que não tem, né? Tem estupro, é estupro, né? E a maior parte dos atos pedofílicos não são estupros, são froteirismo, quer dizer, que é tocar, voyeurismo, que é ver, né? E fetichismo, não é? Em que apoia alguma fantasia à criança ou qualquer coisa desse tipo aqui. E outra coisa que você falou, dos que falam da pedofilia, o mais chocante de todo é o Arthur C. Clarke. O Arthur C. Clarke, claro. Que tinha um site que explicava... Em 2001, Odisseia no Espaço. E ele tinha nesse site dele, né,
uma apologia à pedofilia, dizendo, não, né, nós somos homens mais velhos e vamos ensinar as crianças a como fazer sexo. E para ele, aquilo ali era uma coisa mesmo, era uma filosofia de vida. Né? E ele não tinha vergonha de botar aquilo, escrever aquilo abertamente e dizer que ele estava, na verdade, fazendo um favor. Quer dizer, a pedofilia, ela é um queijo suíço, ela tem tantos meandros, sabe? Tem tantos meandros, tem tantas qualidades diferentes, que eu acho que a única coisa segura é dizer o seguinte, aquilo que você falou, de longe nós estamos capazes de entender um fenômeno desse. Você quer ver uma coisa que eu acho, né, que, digamos, tem que ser cavucada mais, aprofundada mais, é que algumas sociedades, bom, não precisa falar da sociedade grega que todo mundo sabe, né, que era essencialmente pedófila, né, pedófila e hétero e homossexual com absoluta liberdade. Os jovens efebos eram figuras... Claro, né, e mesmo na mitologia, Zeus de repente fica apaixonado por Ganimedes, né, que ele vem e rapta Ganimedes e leva para ser o copeiro do céu, né? Então, para grande ciúme da Hera, né? Ou Hera ou Juno, dependendo da coisa. Né? Mas você veja os ingleses, a tradição das public school inglesas, aquilo ali tem a tradição da homossexualidade e da pedofilia. O menino entra na escola com 12 anos e ele vai ser o quê? Vai ser praticamente um escravo do mais velho. Ele vai engraxar os sapatos, vai fazer não sei o quê, vai se preocupar com a aparência do mais velho, que ele é uma espécie de valet, né? um squire, como diria o inglês, né? Mas também, os menos ingênuos sabem que os favores do menor em relação aos maiores não ficam por aí. Né? Então, essas coisas não podem ser separadas disso, não, sabe? Eu acho que essa sociedade acabou criando certos códigos e, de repente, ela está escandalizada com os próprios códigos. Na verdade, o que aconteceu é que levantaram o tapete e a sujeira embaixo agora apareceu. Apareceu inteira. Você sabe que um bom percentual de molestadores são mulheres? Né? Que isso é um fato pouco divulgado, né? É um percentual que vai em torno na verdade, na mídia a gente não vê. Né? Eu está em torno de 30%. Né? Está em torno de 30%, 37%, se não me engano, alguma coisa assim. Já ouviu falar disso, número? Não. Um grande número de molestadores são mulheres. Mulheres que molestam meninos pequenos, mulheres que molestam meninas, né? As mulheres também são molestadoras. E um outro fato curioso. E por que isso não é conhecido? Não sei. Porque os meninos gostavam de ser molestados. Eu acho que tem um pouco de machismo aí, como diz o Eu, quando tinha 12 anos, adoraria ser molestado por uma de 25. A empregada ia dar um banho no menino e se delongava mais numa parte e todo mundo achava que aquilo era normal, né? Eu acho que isso é parte da nossa sociedade machista, né? Acho que você tem razão. É mais por aí, né? Mas o número de mulheres é grande, o número de mulheres que são molestadoras, né? E uma outra coisa interessante sobre molestadores é que crianças molestadas, um baixo percentual vira molestadora. Né? Então, nem toda criança molestada vira molestador, mas quase todo molestador foi molestado. Né? E isso é outra coisa para pensar. Né? Eu acho que a pedofilia é uma parafilia, sim, é uma patologia, merece estar lá no DSM. E merece ser descrita como tal no DSM, que o DSM, inclusive, é mais estrito ainda. Né? O que é DSM? O que é o Código Internacional de Doenças? Isso, é um Código Internacional de Doenças dedicado praticamente só para a psiquiatria. Né? Então, todas as doenças psiquiátricas estão lá e todo psiquiatra e psicoterapeuta, como eu, tem que seguir aquele SDS, senão cada um vai inventar a sua modalidade de depressão, a sua modalidade de ansiedade, aí vai virar uma bagunça. Então, não é preciso obedecer ao DSM cegamente. Tem pessoas que, eu, por exemplo, eu vou cego nele, né? Mas tem pessoas que fazem suas variações, mas ele é uma referência, né? Ele é uma referência bem boa, né, sobre pedofilia, sobre tudo. E a pedofilia está rolada lá, e uma coisa engraçada, engraçada não, né? Engraçada é uma expressão de dizer. Curiosa. Curiosa é que um dos critérios da pedofilia não é se o indivíduo pratica a pedofilia, é se ele pensa obsessivamente nisso. E por aí você dá uma ideia de que o DSM é compilado por professores de psiquiatria.